Olá pessoal, aqui é o Anderson com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo de hoje eu vou falar de um reparo que eu fiz numa placa de notebook da Acer, modelo aqui especificado aqui na parte superior, na descrição aqui. E esse notebook chegou em minha bancada com o seguinte problema. Você ligava o carregador e a bateria e ele não ligava, ele estava morto, não dava sinal algum. Bom, eu gostei muito desse notebook desse esquema, porque ele é bem detalhado, ele dá muita informação, ele traz aqui informação quase que completa. Tá vendo? Veja aqui, ó, informação dos clock, já na página de bloco, diagrama em bloco, tá vendo? Toda a informação das páginas de cada, para onde vai cada, né? Veja bem aqui cada setor. Veja bem aqui que a memória, quem controla é o processador nessa placa. E ela é uma placa que tem ponte norte e ponto sul. Tá vendo? North Bridge, South Bridge. Então eu achei interessante, porque geralmente essas placas que tem ponte norte e ponto sul, quem controla a memória geralmente é a ponte norte. Mas aqui quem está controlando a memória é o processador. O processador troca informações com a memória, né? Então eu achei muito bem explicada essa placa aqui. Se eu for entrar em detalhe aqui, eu não vou entrar em detalhe porque é muita coisa, né, para ser falado. Não é esse o ponto de vista. Só vou mostrar mais uma coisa aqui, ó. Aqui embaixo, ó, deixa eu voltar lá de novo. Note aqui, ó, que quando sai da diagrama em bloco, a página de diagrama em bloco, ela já entra aqui no esquema. Mas aqui embaixo, na última página, tem mais especificações, ó. Tem enraizamento das alimentações aqui, ó. Tudo isso aqui é o enraizamento das alimentações. Você seguindo aqui, você sabe quem faz o que aqui, tá vendo? Tem enraizamento das alimentações, tem mais aqui, ó, sequência das alimentações aqui, ó, e dos sinais, tá vendo? Aqui toda a sequência de que, se você só por essa sequência aqui, você já faz muita coisa numa placa. Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso aqui bem detalhadamente. Olha, começando pelo 1, 2, 3, você vai começando a analisar por esses sinais aqui, você consegue resolver muito problema na placa. Ó, sequência de starter. Ó, a sequência de start aqui, ó. Veja aqui na sequência de starter que temos aqui, ó, bateria conectada, ela vai a nível lógico alto. VIN e SCR, né, que é conectado, vai a nível lógico alto. Se tem VIN, aí o próximo ponto tem que ter 5 VPCU mais 3.3 VPCU. Bom, eu não vou estar tendo mais 3 VPCU nível lógico alto. Quer dizer, eu não vou entrar em detalhe, porque senão vai demorar muito esse vídeo aqui, e não é esse o ponto, eu falar da sequência de start. Depois eu dou uma breve explicação sobre isso aqui. Vamos ao que interessa, ao problema em questão. Eu peguei essa placa, ela não estava ligando, tá? Ela não estava ligando. Eu vou lá para a página, acho que é na página 36, não, 35.
começar aqui pela página 35. Então a primeira coisa que fiz foi ligar o carregador. Liguei o carregador, 19 volts tinha aqui. Passou por essa bobina, tinha 19 volts aqui. Tinha 19 volts no source desse MOSFET. Tinha 19 volts no dreno. Tinha 19 volts no VIN. Eu falo 19 volts, mas daqui, pessoal, a alimentação daqui para chegar aqui, ela sofre uma pequena queda, né? Devido aos diodos e MOSFETs ligados, então ele sofre uma pequena diferença. Mas de qualquer forma tinha VIN aqui, tinha o VIN. Bom, isso já é um bom sinal, né? De certa forma, ele indicava que a placa estava sendo alimentada pela fonte do carregador. Note que o VIN vem aqui, né? E chega aqui nesse ponto. Esse aqui é o CI do charger, tá? Eu não vou entrar em detalhe porque o problema na verdade não estava aqui. O que eu fiz? Se tinha VIN, seguindo aquela sequência de starter lá, né? Sequência de start. Aqui, se tinha VIN, então aqui estava ok. Então o próximo ponto a analisar seria isso aqui, seguindo a sequência de start, né? Então o que fiz? Fui para as fontes de 3V PCU e 5V PCU. Tá aqui 5V PCU, 3V PCU. Se tiver aqui, eu vou pular para o próximo ponto, né? Bom, ao analisar aqui, tinha 0 volts. Ao analisar aqui, tinha 0 volts. Então, esse circuito aqui não estava funcionando. Bom, quando isso acontece, muitos dizem: troca o CI PWM, o problema é ele. O CI não está gerando pulso PWM, não está chaveando os MOSFETs. Não é assim, pessoal. Tem que se fazer uma análise para ver o que está causando esse problema. E foi o que eu fiz. Note que o VIN chega aqui. O VIN que sai daqui, ó, né? 19 volts. Então ele chega aqui. Seguindo essa linha, ele vem para cá, ó. Pino 6. Eu medi no pino 6, tinha 19 volts. Por que eu medi no pino 6? Se eu sabia que tinha 19 volts lá, para que eu ia medir aqui? Porque às vezes pode ser que rompa a trilha, né? Um curto faça romper a trilha. Então tinha 19 volts pino 6. Então o CI estava sendo alimentado. Concorda? Esse CI, eles trabalham da seguinte forma: primeiro passo, a alimentação. Segundo passo, referência. Fui medir a referência, tinha referência. Bom sinal. Terceiro passo é uma fonte. O terceiro passo é habilitação. Por que habilitação? Porque esse CI ele sempre gera uma segunda alimentação para o circuito. Então o que acontece? Para essa segunda alimentação ela surgir, aparecer, ela precisa ser habilitada. Bom, e o que seria habilitação aqui? Habilitação é esse ponto aqui, ó. On LDO, on, né? On de ligado, né? De ativo. Então ele chega aqui, o VIN, referência,
ON LDO, que é habilitado por esse divisor resistivo aqui, por essa carga resistiva. Note que é um divisor resistivo que manda um sinal, o valor que vem que tem que chegar aqui no pino 4 para habilitar. E o que é que ele vai habilitar? Aqui a própria palavra diz, ó, ON habilita LDO, entendeu? Esse ON aqui vai ligar esse LDO aqui, ok? Ou seja, LDO quando sai no pino 7 já sai aqui por nome de VL. Bom, mas vamos ver se tinha habilitação. Eu calculei aqui por meio de eu calculo sempre pela proporção. Em vídeos anteriores meus aqui no canal vocês vão ver como eu faço para obter esse valor. Aqui tem que ter 5.2 volts, tá? Já fiz o cálculo, tinha que ter 5.2 volts aqui. E só tinha 2.1, 2.3, 2 volts, ficava variando, mas nunca chegava aos 5 volts. Eu deduzi que não era problema no resistor aqui. Por que não era? Porque ele ficava variando o valor aqui, entre 2.5 a 2 volts. 2.5 a 2 volts. Isso significava que o CI estava querendo funcionar, mas alguma coisa estava impedindo. Essa variação já significava isso. Então eu nem mexi esses resistores. Só vi que o valor estava errado. Então eu digo, bom, está abaixo, menos da metade, não está liberando LDO, mas vou conferir mesmo assim. Medi aqui e não estava habilitando LDO. Desconfiei desse capacitor e desliguei. Medi com a escala de bip, mas ele não bipou. Bom, desculpa aí, tô meio gripado. Esse VL que sai daqui do pino 7, né, que sai do LDO, ele vem para aqui, ó. VL vem para aqui, tá vendo? Sai daqui e vem para aqui. Esse sinal desce aqui, passa por esse resistor, e por meio desses dois resistores aqui, ó, ele libera dois sinais aqui. Esses dois sinais, pessoal. Tá vendo aqui, ó, 5 volts enable, 3V enable. Esses dois sinais que vai chegar, são os 5 volts enable aqui e os 3 volts enable aqui, para habilitar esse ponto aqui e habilitar esse ponto aqui. Ou seja, se não tinha VL, não tinha habilitação. Se não tinha habilitação, não tinha mais 5 VPCU e nem tinha mais 3.3 VPCU. Por quê? Porque essas fontes, para funcionar, ela precisa ser habilitada. Assim como o LDO precisou da habilitação aqui para funcionar, essa daqui precisa desse sinal para funcionar as fontes always, né, as alimentações always. E o que eu pensei aqui? Bom, como o CI está querendo funcionar, deve ter algum problema, algum curto por aqui. Peguei o multímetro. Note que antes de eu seguir aqui, eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Essa alimentação aqui, mais 3 VPCU, ó, vou diminuir aqui o zoom.
essa alimentação mais 3V PCU, ela alimenta, olha ela aqui, ó, ela alimenta o Super I/O, ó, mais 3V PCU, ela alimenta o Super I/O aqui, e ela é responsável, depois de passar por um circuito, por gerar essa fonte de mais 3V também. Então, como não tinha mais 3V PCU, o CI, o Super I/O estava morto, né? O Super I/O estava sem alimentação, então estava inativo, morto. Ok? Bom, vamos voltar lá. Então, qual foi o procedimento que eu fiz? Eu sabia que o Super I/O não tinha alimentação por causa desse circuito que não estava funcionando. A gente sabe que em algumas outras placas, o CI responsável pelas alimentações always, ele libera internamente uma alimentação direta para o Super I/O. Não era o caso desse. Esse aqui, ele é alimentado por esse mesmo ponto mais 3V PCU, tá? Então foi o que eu fiz, desliguei a placa, sabia que alguma coisa aqui estava em curto, impedindo o funcionamento do CI. No princípio, eu até cheguei a pensar que o CI estivesse com problema, mas à medida que fui fazendo análise, eu fui começando a descartar o problema dele, porque eu fui ver que ele estava querendo funcionar e ele não aquecia. Então, peguei o multímetro, coloquei na escala de BIP, aterrei no ground aqui a ponta vermelha, e com a ponta preta do multímetro, ponta de teste preta, eu apliquei ela aqui desse lado da bobina. O multímetro deu um pequeno bip e parou, e cessou. Deste outro lado eu apliquei isso com a placa já desligada, tá pessoal? Tirei o conector do carregador, né? Então eu apliquei aqui de novo a ponta de prova vermelha e a placa bipou e foi a 0, indicando que nesse ponto aqui tinha um curto. Logo eu deduzi, achei o problema, achei a causa do problema. Por que o CI não está funcionando? Tem um curto nessa linha de mais 3V PCU. Como essa linha alimenta Super I/O e alimenta, se eu não me engano, ponte norte, alimenta uma série de circuitos, eu fiquei meio que cabreiro, né, por ser algum deles em curto aqui nessa linha, mas podia ser algum desses capacitores, né? Então foi que eu fiz. Poderia ser o próprio CI nessa linha em curto, com essa linha em curto, e poderia ser esse MOSFET aqui, ó, em curto. Então o que eu fiz? Para mim saber de que lado estava o curto, se era desse ou desse, eu soltei essa bobina, tirei fora essa bobina, e ao fazer de novo o teste do BIP, quando encostei aqui a ponta de prova preta, o multímetro não bipou. Logo descartei problema no MOSFET e problema no CI. Ao encostar deste outro lado, né, deste outro lado da bobina, o multímetro bipou e foi a 0 volt. Coloquei o multímetro na escala de ohms, 200 ohms, e foi a 0. Bom, indicando realmente um curto. Então o que eu fiz? Peguei minha simétrica, coloquei ela a 0 volts e 3 amperes, e injetei aqui, aterrei a simétrica, injetei aqui, aterrei aqui a simétrica, injetei aqui, gradualmente fui subindo, né? Estava em 0, fui subindo até 1,5 volts, que foi o suficiente para esse ponto aqui na simétrica levar ela a 3 amperes. Para minha surpresa,
nenhum desses componentes aqui aqueceu. Isso indicava que o problema não estava aqui. E fui passando a mão na placa, levemente na placa, e percebi que, olha só onde ela esquentava, pessoal. Página 22, eu vou logo para a página 22. Ela esquentava aqui, pessoal, ó. Esquentava esse ponto aqui. E esse ponto aqui faz referência a LVDS. Note que o mais 3 VPCU chega aqui, ó. Mais 3 VPCU, que é aquele ponto lá de alimentação. Ele chega aqui. E a peça que estava esquentando era esse capacitor, já indicando de cara que ele estava ruim. Fiz a substituição e o componente, a placa voltou a funcionar normalmente. Então o defeito da placa, todo o defeito que fez a placa parar, foi esse capacitor. Por quê? Porque esse capacitor jogava o mais 3 VPCU, que era responsável por alimentar o Super I/O, e o Super I/O responsável por ligar a placa, ele jogava ao terra, matando essa alimentação. Ok? Então é isso. Fica a dica aí, tá, pessoal? E sempre que você encontrar um esquema que tiver, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui do que eu queria falar para vocês agora. Vou debulhando aqui a página aqui para ver se eu encontro alguma coisa, né, com relação ao que eu queria falar para vocês, tá? Vou diminuir o zoom mais um pouco. Olha, sempre que você encontrar um esquema que tenha um asterístico com relação à peça, ó, que nem esse aqui, ó, um asterístico, dependendo do modelo do esquema, pessoal, por isso você tem que já olhar na placa para saber se esse esquema é interpretado dessa forma ou não. Em alguns modelos, quando está com asterístico, indica que esse componente não é presente na placa. Já em outros modelos, indica que o valor do capacitor não é esse, que ele pode ser alterado, que o valor pode ser outro valor de acordo com o modelo da placa, com a revisão da placa. Ok? Note que esse aqui está 0.1 microfarad, esse aqui está 0.1 microfarad, mas ele pode ser um capacitor lá no lugar de 0.2, de menos de 0.1 ou de mais, ou ele pode não existir na placa, de acordo com o engenheiro como ele projetou. Já quando você encontrar um esquema que você encontrar no componente, deixa eu debulhar mais aqui para mim te mostrar, ver se eu encontro o que eu busco de novo. Outra vez aqui, deixa eu olhar aqui. Olha, tá vendo aqui outro resistor com asterístico, capacitor com asterístico. Mas não é isso que eu quero mais, eu quero outro símbolo aqui, outro símbolo. Deixa eu diminuir aqui para ver se eu pego um campo maior e aí eu consiga ver o que eu busco, né? Não estou conseguindo, talvez nas primeiras páginas eu encontre, nessas últimas aqui sempre é mais difícil mesmo a pessoa encontrar o que busca. Eu vou para a primeira página aqui, deixa eu ver aqui. Aqui já são mais fáceis de encontrar, se eu procurar aqui com atenção eu vou ver. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver se eu vou encontrar. Geralmente em capacitores tem bastante. Capacitores, deixa eu agora aumentar o zoom, porque nessas primeiras páginas sempre tem bastante. Aqui, olha,
Sempre que você encontrar um componente e ele tiver isso aqui, pessoal, esse sinalzinho aqui, ó, essa arroba, é porque ele não é presente na placa. Isso aqui não existe, tá? Entendendo? Então, esse capacitor aqui C76, 78, 73, 75, né? Essa linha aqui, ela não existe na placa, ela não está presente nessa referência aqui, nessa revisão, nesse modelo de placa aqui, nessa revisão, ok? Então sempre que você encontrar, que estiver analisando o esquema aqui, ó, o mesmo aqui, ó, eu falei, as primeiras páginas sempre é mestre para ter essas coisas, porque eles estão sempre alterando, ó. Isso aqui acontece porque ou o engenheiro alterou a revisão da placa e aí teve que fazer essa alteração, ou ele encontrou algum erro e teve que remover, né? Isso aqui pode tanto ter sido um projeto anterior, como pode estar aqui para um futuro, uma futura alteração, um projeto posterior. Então é isso aí, pessoal, ok? Fica a dica. Espero que esse vídeo possa ter ajudado alguém na análise. Essa é a minha intenção, tá aqui falando de esquemas. Um amigo meu me perguntou: mas rapaz, mas você grava os vídeos só sobre esquema, não mostra na prática mesmo, na placa e tal. Eu digo: olha, já tem muita pessoa mostrando as coisas na placa lá, e muitos técnicos precisam de conhecimento em interpretação de esquema elétrico. Então eu faço aqui a análise por esquema elétrico para que as pessoas que me sigam, eles possam ter essa orientação e esse conhecimento de análise, né? Porque você tendo esse conhecimento de análise de esquema elétrico, você vai conseguir analisar qualquer placa, tá? Pode ser a placa que for, botou na bancada, você consegue analisar. E você, com o esquema elétrico, a possibilidade de você resolver o problema da placa é enorme. Ela é muito melhor do que você pegar uma placa e analisar sem um esquema, ok? Então é por isso que eu busco estar aqui só mostrando todo o reparo que eu fiz. Se vocês começarem a compreender a leitura e interpretação do esquema, vocês vão conseguir entender tudo isso que eu estou passando e vão conseguir pôr na prática, ok? Note aqui, ó, que aqui também já tem um sinal de arroba, ó. Tá vendo? Tá dizendo aqui que esse 1,5 volts ele não chega aqui, ó. Esses pinos aqui ele não está presente por essa alimentação. Bom, é isso aí, pessoal. Valeu. Demais, muito obrigado e fiquem com Deus mais uma vez.